Normalmente, quando vamos começar a investir, a primeira dúvida que surge é por qual ativo eu devo começar? São CDBs, LCIs, LCAs, Tesouro Selic, fundos imobiliários. Mas como saber qual desses ativos rende mais e qual o mais aconselhado para quem está começando hoje e não sabe nada sobre investimentos? Então vem comigo que eu vou te explicar isso melhor. Antes de mostrar para vocês quanto rende cada um desses ativos, eu preciso primeiro falar sobre a segurança de cada um deles. Porque não adianta de nada a gente ter um investimento que tem uma alta rentabilidade associado a um alto risco de perda. Então, primeiro vamos falar sobre a segurança desses ativos. Em seguida, eu vou simular quanto rende R$10.000 investido em cada um deles. E por fim, a gente faz uma comparação entre esses ativos. Então vamos lá. CDBs, LCIs, LCAs, Tesouro Selic e fundos imobiliários. Entre esses investimentos, nós temos ativos da renda fixa e ativos da renda variável. E ser da renda fixa ou ser da renda variável é fundamental para a gente saber se esse investimento é de mais alto ou de mais baixo risco, se ele possui uma maior ou uma menor rentabilidade. Os CDBs, LCIs, LCAs e o Tesouro Selic, eles são investimentos da renda fixa. E por ser da renda fixa, ao investir o nosso dinheiro nele, a gente já sabe exatamente quanto vai receber em uma data futura. Independente da situação econômica que o país esteja passando, eles vão sempre te pagar o que foi prometido no momento do investimento. Todo investimento de renda fixa, ele possui um período de empréstimo ou de investimento, como queira. E na data de vencimento desse período, todo o dinheiro que você investiu, ele será devolvido para você, somado com os juros correntes de todos os dias úteis em que o seu dinheiro ficou investido. O Tesouro Selic, ele é o investimento mais seguro que nós temos hoje no Brasil. Quando a gente está investindo no Tesouro Selic, na prática nós estamos emprestando dinheiro para a União e por ser o governo federal o tomador desse empréstimo, o risco que nós temos de perder esse investimento é o risco do Brasil quebrar. E se a gente chegar numa crise econômica desse nível, as empresas e os bancos, que são outros tomadores de empréstimo, certamente estarão numa crise econômica financeira bem ruim. Para pagar esse empréstimo, o governo federal ele simplesmente tem a autonomia de imprimir mais dinheiro, ou em último caso, tomar dinheiro emprestado com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Então sim, pessoal, o Tesouro Selic é o investimento mais seguro que nós temos hoje. Mas qual a rentabilidade do Tesouro Selic? Bem, o Tesouro Selic ele rende de acordo com a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil, que hoje está 10,50. Só que a taxa que o nosso dinheiro vai render não é essa taxa Selic que nós conhecemos. É uma taxa Selic chamada de Selic Over. A taxa Selic Over é a taxa real de juros, a taxa praticada no Brasil, que é atualizada todos os dias. Porém, essa taxa ela não é muito divulgada. Na prática, a taxa Selic Over ela é aproximadamente 0,1% mais baixa do que a taxa Selic Meta. A taxa Selic Meta, sim, é essa taxa que a gente conhece, que é divulgada pela B3, pelo Banco Central, que hoje está 10,50. Hoje, nós temos dois ativos do Tesouro Selic, que é o Tesouro Selic 2027 e o Tesouro Selic 2029. Ambos esses investimentos, eles rendem a taxa Selic Over, mais um pequeno percentual de correção que nós chamamos de spread. Então, se a gente fizer uma simulação aqui, utilizando o Tesouro Selic 2027, que hoje está com spread de 0,09%, com a taxa Selic Over de hoje, que está 10,40%, com investimento de R$10.000, primeiro a gente multiplica 10,49%, esses 10,49% aqui são resultado da taxa Selic Over, somado com spread de 0,09%. A gente multiplica isso pelos R$10.000 investidos. Você vai perceber que ao ano, esse valor nos dá um rendimento de R$1.000,49. Mas esse rendimento ele é o valor bruto, sem desconto do imposto de renda. E no Tesouro Selic nós precisamos descontar o imposto de renda. Na verdade, ele já cai na nossa conta com esse imposto debitado. Então lá você já vai receber o seu valor líquido, não precisa descontar mais nada. A cobrança desse imposto de renda, ela segue essa tabela regressiva, de forma que quanto mais tempo o seu dinheiro permanece investido, menor será o imposto pago. Como estamos fazendo uma simulação aqui utilizando o período de um ano, ou seja, de 12 meses, ele vai estar dentro desse período de aplicação aqui de 361 a 720 dias. Logo, o imposto cobrado será de 17,5%. Esses 17,5% serão cobrados apenas em cima dos rendimentos, não em cima do valor investido. Então, descontado esse imposto no rendimento bruto, nós chegamos aqui ao rendimento líquido de R$ 865,42.
E por mês, esses 10 mil reais nos rendem R$ 72,11. E isso, pessoal, considerando que a taxa Selic se mantenha a mesma durante esses 12 meses de investimento. Coisa que a gente sabe que não vai acontecer. E o CDB? O CDB, que é a sigla para Certificado de Depósito Bancário, ele é um dos investimentos mais buscados da renda fixa depois do Tesouro Selic. Esse investimento, ele também trata-se de um empréstimo, só que nesse caso é feito por um banco privado e não para o governo. O banco tomador desse empréstimo, ele pode utilizar esses valores captados pelo CDB para fazer o que bem entender. Pode ser utilizado para financiar atividades dentro do banco, pode ser utilizado para fazer pagamentos, para quitar dívidas, mas na maioria das vezes, os valores captados pelos bancos através de CDB, eles são utilizados para emprestar para outras pessoas a uma taxa de juros mais alta. Ao contrário do Tesouro Selic, os CDBs eles pagam de acordo com a taxa CDI, que é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário. Em resumo, o CDI é a taxa de juros que é utilizada entre os próprios bancos para fazer o pagamento de juros de empréstimos feitos entre si, entre os próprios bancos. E essa mesma taxa de juros é utilizada para fazer o pagamento de juros de empréstimos feitos por nós, pessoas físicas, aos bancos. O CDI, assim como a taxa Selic Over, ele é aproximadamente 0,1% mais baixa do que a taxa Selic Meta. Logo, se a taxa Selic Meta hoje está 10,50%, o CDI está 10,40% ao ano. Se o CDB estiver pagando 100% do CDI, hoje ele vai estar nos rendendo um percentual de 10,40% ao ano. Mas é comum a gente encontrar no mercado CDBs pagando 110% do CDI ou até mais do que isso, a depender da taxa Selic. Então, indo aqui para a nossa simulação, 10 mil reais investidos em um CDB que paga 100% do CDI, ou seja, que hoje está pagando 10,40% ao ano, vai nos render um valor bruto de R$ 1.040 em um ano. Assim como no Tesouro Selic, no CDB também é descontado o imposto de renda seguindo a mesma tabela de imposto regressivo. Logo, o rendimento líquido desse investimento será de R$ 858. Isso considerando que o CDI ele se mantenha o mesmo por um ano. Mensalmente, esse CDB nos renderia R$ 71,50. E se a gente pegar um CDB que está rendendo 110% do CDI, como fica? Vamos lá, a nossa nova taxa será 110% vezes os 10,40% ao ano do CDI, que nos dá uma nova taxa aqui de 11,44% ao ano. Então, 10 mil reais rendendo 11,44% ao ano, nos rende um valor bruto de R$ 1.144, que retirado os 17,5% de imposto de renda, nos dá um valor líquido de R$ 943,80 por ano. Esse rendimento nos dá ao mês uma rentabilidade de R$ 78,65. Agora vamos falar um pouquinho dos LCIs e dos LCAs. A sigla e o tipo de investimento de ambos é o mesmo. O que muda é apenas o segmento de cada um deles. LCI significa letra de crédito imobiliário, enquanto LCA também é letra de crédito, só que é do agronegócio. A principal característica de ambos esses investimentos é que eles são isentos de imposto de renda. Os LCIs e os LCAs, eles são semelhantes aos CDBs, onde nós estamos emprestando dinheiro para um banco e a taxa de rentabilidade é a taxa CDI. Só que nesse caso, os bancos eles não podem utilizar esse dinheiro para fazer o que bem entender. Os bancos só podem utilizar os valores captados através de LCIs e LCAs para financiar atividades ligadas ao setor imobiliário, no caso dos LCIs, e atividades ligadas ao setor do agronegócio, no caso dos LCAs. Essas duas modalidades de investimento surgiram justamente como uma proposta do governo de incentivar o setor imobiliário e o setor de agronegócios no Brasil. E por isso, essa classe de ativos foi isentada de imposto. Então vamos lá, vamos para a nossa simulação aqui. Como os LCIs e os LCAs eles são isentos de imposto de renda, é comum a gente encontrar nos bancos a oferta de LCIs e LCAs rendendo entre 85% e 95% do CDI. E à medida que a taxa Selic ela vai caindo, os bancos eles lançam LCIs e LCAs com percentuais ainda maiores. Então vamos simular aqui para um LCA que rende 90% do CDI. Vamos pegar aqui os nossos 10 mil reais e multiplicar pelo seguinte percentual. 90% vezes a taxa CDI, que é 10,40%, isso nos dá um percentual de rendimento de 9,36%. Multiplicando esse percentual pelos 10 mil, nós chegamos aqui a uma rentabilidade anual de R$ 936.
Esse valor ele é um valor líquido, já está livre de imposto de renda. Logo, por mês, a gente consegue aqui um rendimento de R$ 78. E por fim, vamos falar dos fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários, o cenário é completamente diferente. Aqui nós estamos falando de um ativo da renda variável e não da renda fixa. E por ser da renda variável, a gente não sabe ao certo qual será a nossa rentabilidade em uma data futura. Não adianta a gente olhar para a rentabilidade passada e contar com essa mesma rentabilidade em uma data futura, porque isso não é garantia em ativos da renda variável. Nos fundos imobiliários, nós não estamos fazendo empréstimo nenhum. Aqui nós estamos de fato nos tornando sócio de um negócio, fazendo parte de um grupo de pessoas que investem o seu dinheiro na compra e na construção de imóveis dos mais variados segmentos e distribuídos por todas as regiões do país. Então, imóveis como hospitais, lojas, escolas, galpões logísticos, shoppings, enfim, são vários. Então, os riscos dessa classe de ativo são os riscos desses negócios darem errado. E por isso é muito importante que você escolha fundos mais antigos, fundos mais seguros, geridos por boas gestoras, fundos que tenham um histórico de trabalho bem feito. Isso faz com que a gente minimize os riscos desse investimento. No entanto, por serem de mais alto risco, essa classe de ativo tende a entregar retornos maiores, principalmente em momentos de taxa Selic mais baixa, que em teoria é para a economia estar mais aquecida. Então vamos para a nossa simulação aqui. Levando em consideração um fundo imobiliário bem conhecido no mercado, que é o HGLG11. O HGLG ele vai pagar agora em maio um percentual de 0,66% ao mês, o que dá por ano uma porcentagem de 7,92%. No entanto, se olharmos para o seu histórico de pagamento, nós vamos ver que esse fundo ele sempre paga uns valores maiores em final de semestre. Isso acontece porque ele precisa cumprir uma legislação imposta aos fundos imobiliários de sempre entregar pelo menos 95% de todos os seus resultados semestralmente através de dividendos. Então vamos fazer um cálculo mais realista aqui. Isso já fica até como dica para quem deseja calcular um dividend yield mais realista de um fundo imobiliário. Aqui no site do Status Invest, você busca pelo histórico de pagamentos do fundo. Então vou aqui em HGLG11. Aqui você desce e vem na opção de agrupar por anos e busca pelo valor anualizado recebido nos últimos 5 anos. Nós vamos fazer uma média dos dividendos recebidos nos últimos 5 anos e com isso obter um valor mais real dos dividendos desse fundo. Pronto, feito essa média aqui, nós vamos pegar esse valor médio pago nos últimos 5 anos, que no caso do HGLG11 foi R$ 13,67, e dividir pelo valor da cota mercado hoje, que está R$ 166,33. E com isso, nós chegamos ao dividend yield anual médio desses últimos 5 anos, que foi de 8,22% em cada um desses 5 anos. Mas se a gente ver aqui no histórico de valores da cota do HGLG, é fácil a gente ver que em alguns momentos a cota ficou muito abaixo desse valor de R$ 166. Olha aqui, ó, nós tivemos momentos onde a cota chegou no valor aproximado de R$ 155. Se ao invés de R$ 166,33, nós considerarmos o valor de compra das cotas em 155, ou seja, se você tivesse comprado esse valor, o seu dividend yield seria de 8,81% em cada um dos 5 anos. Então, por isso que é importante a gente comprar essas cotas sempre com bons valores e em bons momentos, porque isso faz a gente elevar a rentabilidade das cotas ao longo do tempo. Então, vamos para a nossa simulação aqui agora. Levando em conta que iremos investir os nossos R$10 mil no HGLG11 no valor de R$ 166,33. Esse valor ele vai nos render um dividendo anual de R$ 10 mil vezes 8,22% ao ano, dá um rendimento de R$ 822. E por mês nós iremos receber o valor de R$ 68,50, que é esse valor de 822 dividido por 12. Se tivéssemos comprado essas cotas no valor de R$ 155, o resultado mensal seria de R$ 73,41. Outro fundo imobiliário bem conhecido no mercado é o MXRF11. O MXRF11 ele é um fundo dito de papel, pois ele não investe em imóveis físicos. Esse fundo ele capta o nosso dinheiro e ele investe no empréstimo para construtoras financiarem a construção civil. Então, esse fundo ele pagou anualmente nesses últimos 4 anos uma média de 10,53% ao ano. Se tivéssemos investido os nossos R$10 mil nele, nós teríamos recebido de rendimentos o valor anual de R$ 1.053,
o que por mês nos dá um rendimento de R$ 87,80. Eu coloquei todas essas informações aqui em uma planilha para a gente fazer uma comparação desses ativos. Então vamos lá. À primeira vista aqui, nós podemos ver que nesse momento de taxa Selic, a rentabilidade mensal desses investimentos elas estão bem próximas uma da outra, sendo que o MXRF11, o CDB com 110% do CDI e o investimento em LCA, eles rendem mais do que os outros. O CDB com 110% do CDI, o LCA e o Tesouro Selic, eles são afetados diretamente pela redução da taxa Selic. Então, à medida que a taxa Selic ela vai baixando, a rentabilidade desses ativos também vão caindo. As expectativas dos economistas é de que nessa próxima reunião do Copom, a taxa Selic ela seja reduzida em mais 0,25%. A gente já teve uma redução da taxa Selic agora em maio, na semana passada, de 0,25%. E nessa próxima reunião, que vai acontecer em junho, as expectativas é de uma queda de mais 0,25%. Logo, se a taxa Selic hoje está 10,50%, com essa redução ela vai cair para 10,25%. Se houver de fato essa redução, olha como ficarão aqui os rendimentos nessa nossa simulação feita. Vou colocar aqui a taxa Selic over. Reduziu aproximadamente R$ 3,00 de rendimento por mês. E as projeções são de redução da taxa Selic para 9% até o final desse ano. Então, se a gente colocar aqui uma taxa Selic over de 8,9%, olha como ficará aqui a rentabilidade. Você vê que é uma redução bem significativa. E com isso, a tendência é de que o mercado saia da renda fixa e venha da renda variável. Isso em tese, pessoal, porque com o risco fiscal do país elevado, a tendência é de que as pessoas elas permaneçam na renda fixa, mas não pela rentabilidade, e sim pela segurança que esse investimento traz. Os fundos imobiliários eles tendem a apresentar uma melhor rentabilidade à medida que a taxa Selic ela vai reduzindo, pois o crédito ele passa a ficar mais barato e com isso a economia tende a se aquecer, favorecendo tanto as empresas quanto aos fundos imobiliários. Então, nesse momento que nos encontramos no Brasil, investir em fundos imobiliários de papel é a melhor opção, tanto para quem deseja receber mensalmente uma fonte de renda passiva, quanto também para quem deseja multiplicar o seu patrimônio. Aqui nós podemos ver também que um dos fundos imobiliários mais seguros que nós temos hoje na Bolsa, que é o HGLG11, ele apresenta uma rentabilidade mensal muito baixa se comparado aos demais. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, como a nossa base comparativa ela foi feita utilizando o valor da cota de R$ 166,33, isso fez com que a nossa taxa de rendimento ela ficasse relativamente mais baixa. Se a gente simular aqui com a compra dessas cotas do HGLG11 no valor de R$ 155, a rentabilidade vai lá para R$ 73,41 por mês. E se a gente conseguir comprar mais baixo, o seu preço médio da cota ele vai reduzir, consequentemente aumentando seus dividendos. Além disso, esses dividendos eles foram simulados não levando em consideração a valorização dos imóveis. O HGLG11 ele é um fundo de tijolo composto de galpões logísticos, ou seja, de imóveis físicos. Esses imóveis eles vão se valorizando ao longo do tempo e isso não foi contabilizado nos nossos cálculos. Enquanto o CDB, os LCIs, LCAs e o Tesouro Selic, o seu valor principal investido, ele não valoriza, ele não se altera nesse prazo de 12 meses. Então foi isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Esse canal ele ganhou bastante inscritos no mês passado e eu estou muito feliz com isso, porque isso indica que o conteúdo está com uma boa qualidade. Eu sou grato a todos vocês que se inscreveram. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou pessoalmente te responder. Então foi isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!